Boa tarde, galera. Vocês já estão entrando aí que eu estou vendo. Estou esperando aqui o Daniel também se apresentar para mais uma live aqui. Boa tarde, boa noite. Vamos esperar aqui mais um pouquinho. O Daniel vai entrar, já está entrando. Para mais uma live aí, um tema bastante interessante, que é o sistema imunológico, né? Exercício físico, sistema imunológico e nutrição, esse tripé. Tem bastante coisa para a gente poder conversar e o Daniel é um cara que tem bastante experiência nisso aí. No consultório dele, com certeza, ele pega diversos atletas, praticantes de atividade física, que por vezes estão com o sistema imunológico deprimido. Então, quais são as estratégias a serem utilizadas? Com certeza não tem só a ver com nutrição, né, gente? Tem a ver com sono, com descanso, com recuperação, né? Que aí envolve a nutrição, mas envolve também a atividade física, ver se você não está passando do ponto, se você não está conseguindo descansar direito. Então envolve diversos pontos que a gente vai tentar discutir aqui. Estou vendo que o Daniel já entrou. Daniel, só pedir para entrar, tá? Só solicitar aí que a gente começa. Ó, entramos. E aí, meu jovem? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Tiagão? Hoje eu estou aqui acompanhado. É isso aí, manda brasa. É isso. Dá oi pro seu Thiago. Vai contribuir bastante com essa área de sistema imunológico na prática. Essa imunológico na prática. Vacina. Vamos. Essa aqui tá carregada, né? Agora vai lá com a mão. Tá com a tomada ligada. Tá com a tomada ligada. Tomada ligada. E essa hora, meu amigo, segura a onda. Ainda mais que eu fiquei em casa. Então segura, né? Com o papai em casa já era. Já era. Te aproveita bastante. Mas muito bom te ver aqui de novo, né? Tem pouco tempo que a gente se viu, né? Já estamos juntos. E, cara, é muito bom. O que não falta é tema para eu te perturbar aí, para a gente fazer essas brincadeiras aí. É verdade. A gente falou, então, para quem não viu, tá, gente? Boa tarde para todo mundo, boa noite. Deixa eu só fazer o seguinte. No passado, eu conversei aqui com o Daniel sobre metabolismo energético. Foi. Metabolismo energético no exercício. Ficou gravada lá no feed. Tem várias lives lá. Tem sobre creatina, tem sobre nitrato, sobre ultramaratona, corrida. Segunda-feira que vem, agora às 8 da manhã, eu vou fazer uma outra live com o Diego sobre periodização do treinamento, de corrida. Então, assim, estou tentando diversificar, né? E vou aprendendo com vocês também. Muito bom, muito bom. O Diego é ótimo também. O Diego é incrível. Isso. Olha o JP aí, João Paulo. A galera boa entrando aí. A galera tá entrando aí. Show de bola. Show de bola. Então, galera, vamos iniciar, Daniel? A gente pode iniciar devagarzinho? Pode. O pessoal vai entrando. Então, gente, como de praxe, né? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Leite, sou profissional de educação física, nutricionista, sou doutor em bioquímica, docente da FRJ. E aqui, nessas lives, a gente tenta sempre trazer temas pertinentes. Eu acho que esse tema não poderia ser mais pertinente quando fala de sistema imunológico e nesse momento da pandemia, né? Acho que, então, bem relevante o tema, incluindo aí o exercício físico e a nutrição. Sempre de uma forma agradável e palatável, que seja de fácil acesso para todo mundo. Nesses temas de fisiologia, nutrição, treinamento, emagrecimento e hipertrofia. Mais ou menos isso. Sempre tento trazer alguém referência. Mais uma vez, já agradeço aqui a participação do Daniel Schwen, que aceitou o convite, né? Já vou dar um spoiler, a gente já vai fazer uma outra. A gente vai tentar fazer uma agenda aí para fazer uma outra. Bora. Daniel Schwen é nutricionista, né? Nutricionista clínico esportivo, especialista em nutrição esportiva, mestre em alimentos e nutrição pela Unirio, docente e palestrante. Né? Então, vasta experiência aí no tema, um praticante de atividade física no consultório, com atleta, com certeza pega pessoas ali com resfriado, com rouquidão, com, né, um pós-treino, não está se alimentando de forma ideal. Eu acho que então, tem muito tema aqui para a gente poder conversar. Eu até acho que a gente vai ter que fazer uma segunda live para complementar. Então, Daniel, meus boas-vindas inicialmente, tá? Muito obrigado aí de novo. Vou deixar você falar um pouquinho, depois eu vou fazer uma introdução do tema. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado, Thiago. É sempre um prazer poder
a gente bater esse papo, né? E aí com a presença ilustre aí da galera que está chegando também, eu sempre falo isso, né? Acho que falta um pouco dessa leveza, embora sejam temas bastante pertinentes, né? Dessa leveza da gente conversar entre os docentes, ou nem sempre entre os docentes, pesquisadores, as nutricionistas da ponta, sobre temas que a gente estuda e, evidentemente, começa a desenvolver materiais para atender essa galera, né? Porque a demanda ela é grande. Então, é um prazer estar aqui, um prazer enorme. Sabe, pode sempre contar comigo, no que eu puder colaborar, ou souber, é claro. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado. Bom, e até confessei para o Daniel, nos bastidores, cara, é um tema que eu até botei para me desafiar. E é verdade, eu faço isso com alguma frequência. Porque, vamos combinar, Daniel, sistema imunológico é qualquer coisa, né? Eu estou longe de ser especialista em sistema imunológico. Então, tem docentes que, literalmente, a vida inteira estudando o sistema imunológico para começar a entender alguma coisa. Então, quem sou eu? Né? Mas a gente tem que se desafiar, estudar, correr atrás. Eu vou tentar aqui, nessa introdução, já que a gente vai falar de sistema imunológico, exercício e nutrição, para quem não está muito familiarizado com os termos básicos do sistema imunológico, acho prudente, didaticamente falando, inicialmente, falar um pouco do sistema imunológico. Porque até dentro de uma brincadeira, mas é verdade, a gente está cercado de bactéria, de fungo, de parasita, de poluentes. Poluição está aí para todo mundo, a todo momento. Né? Até nos alimentos, cheio de agrotóxico, cheio disso, cheio daquilo. Então, assim, não vivemos num mundo estéril. Não vivemos numa bolha. Então, a todo momento, a gente está interagindo com um patógeno. Vamos colocar assim no primeiro momento. Estamos interagindo com um patógeno. E, graças a Deus, temos um sistema imunológico para tentar combater. Então, gente, didaticamente, a gente tem um sistema imunológico dividido. Sistema imunológico inato e adaptativo. O inato é aquele que a gente já nasce com ele. Ele não é específico para o patógeno A, B ou C. Ele não tem especificidade. Ele é inato e ele tenta atacar nas primeiras horas. Nas primeiras horas ele já vai tentar resolver o seu problema. Muitas das vezes ele vai precisar da ajuda, vou chegar lá, do sistema imunológico adaptativo. Mas o inato está ali, a primeira linha de defesa. O inato, gente, não são só células. Então você tem, por exemplo, considerado dentro do sistema imunológico inato, a própria barreira física. Quer ver uma clássica? A própria pele. A pele é uma defesa. Já vai dificultar, não vai? A bactéria chegar no seu sangue, por exemplo, uma pele, um vírus, já dificultou. Então a pele, inclusive a pele, libera lisoenzima, que também pode degradar a bactéria, por exemplo. Então a pele já é uma barreira física e faz parte do sistema imunológico inato. Outras, por exemplo, suco gástrico, é ácido pra caramba. É uma barreira química, né? Então, porventura a bactéria entrou no seu trato gastrointestinal. Chegou lá, ácido clorídrico nela, vamos tentar matar. É uma barreira química. Também já está contribuindo para que você não seja, vamos dizer assim, infectado. Né? Aí você vai na sua saliva, até glândula mamária, né? Liberando leite materno, tem imunoglobulina A, principalmente A, não é específica, né? Não é exclusiva, melhor dizendo, mas vai ter imunoglobulina A. Na saliva tem isso. Por vezes é até mensurado em alguns artigos científicos, né? Quando você está lá com um atleta, por exemplo, fez a situação A, B ou C, vamos mensurar imunoglobulina A na saliva para ver como que está, sei lá, esse sistema imunológico. Então, isso é uma barreira também que faz parte do sistema imunológico inato. Trato respiratório. Trato respiratório. Mucosa oral, mucosa nasal, tem cílio. Nariz aqui tem cílio, tem pelinho, já dificulta. O próprio trato respiratório tem cílio, tem muco, complicando a vida dessa bactéria, desse vírus, desse parasita, sei lá o que quer tentar entrar na gente. Macrófago, tem macrófago alveolar lá no trato respiratório, tem a célula de Kupffer lá no seu fígado, sistema nervoso central tem outras específicas também, né, micróglia, já no seu trato gastrointestinal tem célula dendrítica, todos esses aqui já são macrófagos, né, são fagócitos, aí são células, tem capacidade de fagocitar, faz parte do sistema imunológico inato. Quer ver outras células agora que também fazem parte do sistema imunológico inato? Neutrófilo. Neutrófilo, se mal comparando, eu acho que aquele soldado primeiro de guerra. É o primeiro que vai atacar, em termos de fagócito, né? Células que fagocitam. Um macrófago, com certeza, fagocita muito melhor
O macrófago tecidual, né, ele é oriundo do monócito que está na circulação sanguínea. Uma vez que esse monócito, que é uma outra célula que faz parte do sistema imunológico inato, ele consegue adentrar, né, naquele tecido que está lesionado, que está infectado, ele vai ser diferenciado em macrófago. E aí ele vai ter um potencial de fagocitar muito maior. Correto, isso aí é a parte básica. Então você tem um macrófago, que é uma célula fagocitária. Você tem um neutrófilo, que é uma célula fagocitária. Todo mundo do sistema imunológico inato e inespecífico. E o neutrófilo é aquele soldadão primeiro. Rapidamente ele vai para o fronte. Em geral, quando é uma infecção, ele morre. Ele já fica por lá. Né? Então seria mais ou menos isso. Essa introdução do sistema imunológico inato. Se a gente pensar do sistema imunológico inato, tem outras particularidades interessantes. Sistema complemento. A gente passa longe disso na graduação, por vezes, né? Ou até esquece. Sistema complemento são aquelas proteínas produzidas também, e elas podem parar na membrana celular das bactérias. Olha que legal. E faz um rombo, literalmente um rombo na membrana plasmática, um poro gigante. E aí você lisa aquela bactéria. São várias proteínas pequenininhas, né? Que é um sistema complemento que pode dificultar a vida dessa bactéria, por exemplo. Além disso, o sistema complemento, que são essas proteínas, elas, uma vez ligadas ali na bactéria, por exemplo, aumentam e muito a capacidade de fagocitar do macrófago. O macrófago identifica muito mais facilmente. Isso é denominado de opsonização. Opsonização. Então, o sistema complemento, as proteínas ligadas na membrana plasmática da bactéria, aí o macrófago repara, opa, tem bactéria marcada ali. Ele vai lá e consegue fagocitar com uma intensidade muito maior. Né? E aí isso é interessante, porque o macrófago, na realidade, poderia ser considerado a ponte, o elo, entre o sistema imunológico inato, esse que eu acabei de descrever, que não são só células, e o sistema imunológico adaptativo. O adaptativo, como a gente sabe, Daniel, ele não veio com a gente, vamos colocar assim, né? Ele, ao longo da vida, vai se formatando. E o macrófago é fundamental. Ele é literalmente uma ponte. Por quê? O sistema imunológico adaptativo, entenda-se agora, célula, são os linfócitos. Tá? Eu esqueci de falar uma no sistema imunológico inato. É a célula natural killer. A célula natural killer, ela também é um linfócito, porém é do sistema imunológico inato. Tá? Tá muito ali para combater, por exemplo, tumor e vírus. Tá? Tumor e vírus. É uma célula específica para isso. Coisinhas que estão dentro da célula. Né? É um combate intracelular. Vírus está dentro da nossa célula infectada, né? E um tumor que também está lá complicando a nossa vida. Então, a natural killer é um linfócito pertencente do sistema imunológico inato. Eu estava comentando que o macrófago, que é um fagócito, que fagocita, que faz parte então, do sistema imunológico inato, ele é o elo, ele é uma ponte para ativar o sistema imunológico adaptativo. Então, quem é o sistema imunológico adaptativo? Em termos de célula, são os linfócitos, não o natural killer, mas os outros linfócitos, o linfócito B e o linfócito T. Existem subpopulações, mas vamos falar o básico. Tem o linfócito B e o linfócito T. Tiago, como que o macrófago ajuda esse sistema imunológico adaptativo? Ele ajuda interagindo. Uma vez que o macrófago foi lá e fagocitou, por exemplo, uma bactéria, ele consegue degradar internamente essa bactéria dentro da célula, e aí vai ter estresse oxidativo, aquele burst, né, oxidativo, estresse até por nitrogênio, espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, combatendo e tentando matar aquela bactéria lá dentro do macrófago. E ele consegue. Se ele conseguiu, ele vai apresentar esses restos celulares da bactéria, né, vamos dizer assim, numa capinha extracelular dele, vai conseguir, tipo o Pac-Man, tá, gente? Para quem está acompanhando aqui, tipo um Pac-Man, aquele clássico lá dos anos 80 do Atari. O macrófago é o Pac-Man, ele vai lá, fagocita, come a bactéria e processa essa bactéria lá dentro. Ele vai ter um pedacinho da bactéria que ele vai apresentar na própria membrana plasmática dele, em uma região bem específica que chama HCP. Né? E aí ele consegue apresentar. Aí o plasmócito, ou melhor dizendo, o linfócito B, né, vai lá e conversa, literalmente conversa com esse macrófago. Interage célula com célula. Mas esse linfócito B só vai conversar com o macrófago quando ele
matar essa bactéria e apresentar. Ele tem que apresentar, né, para o linfócito, um pedacinho dela, membrana plasmática. Eles conversam. Quando começa a conversar, esse linfócito B, aí tem um detalhe também. O linfócito B, ele só consegue conversar com o macrófago direito, né, na presença até do linfócito T. Eu não quero complicar muito, não. Mas o linfócito T também é primordial nessa conversa, tá? Ele é um intermediário aí, o linfócito T, o TH0, tá? Existem outras subpopulações, mas o TH0 é um intermediário na conversa. O fato é que eles conversam para simplificar aqui. E aí esse linfócito B, gente, começa então o que a gente chama de expansão clonal. Um linfócito B vira 2 linfócitos B, que vira 4, que vira 8, vira 16 e vambora. Mitose, começa a proliferar. Isso é expansão clonal. E aí ele começa a proliferar, proliferar, proliferar. E o linfócito B, agora ativado e proliferando, ele está ativado, uma célula ativada, por várias citocinas, inclusive, produzida pelo macrófago, ele começa a liberar o que a gente entende como anticorpo. Começa a liberar anticorpo. Aí tem vários. Dependendo do estímulo inicial, se foi bactéria, qual foi a bactéria, se foi gram positiva, negativa ou sei lá o quê, dependendo do estímulo inicial, dependendo do que o macrófago apresentou para esse linfócito B, que são vários, né, ele vai produzir o anticorpo A, B ou C. Então existem milhares, literalmente milhares de anticorpos, porque eles são muito, muito específicos para esse antígeno inicial. Muito, muito específicos para esse antígeno inicial que estimulou tudo isso. Então, o que acontece? Esse linfócito B pode ser chamado agora de plasmócito. Ele é o linfócito B ativado. Já teve a expansão clonal, está produzindo anticorpo pra caramba, e agora ele é um plasmócito. E esse anticorpo é liberado. Ele é liberado para a corrente sanguínea, vamos colocar assim. E aí começa a se ligar ou se associar, né, àquele antígeno. Então, percebam, linfócito B, ele é muito bom para combater, por exemplo, bactéria. Porque a bactéria está no meio extracelular. Está no sangue, por exemplo. Então, ele produz o anticorpo, é como se fosse a teia do Homem-Aranha. O Homem-Aranha jogando a teia. Isso eu inventei agora, pensei agora essa analogia. Então, está lá o plasmócito, o Homem-Aranha jogando teia. Então, é extracelular. E aí, essa teia, que é o anticorpo, que é a imunoglobulina, vai se ligando na membrana plasmática daquela bactéria inicial, porque o anticorpo é específico, não é qualquer bactéria, é aquele anticorpo específico que foi produzido pelo aquele estímulo inicial daquela bactéria A, B ou C. Então começa a jogar anticorpo ali. O anticorpo mata a bactéria? Não, o anticorpo não mata nada. Mas vai facilitar muito, de novo, a vida do macrófago. E o macrófago vai conseguir fagocitar de uma maneira bem melhor. E, na verdade, o macrófago ativa o linfócito T0, que é o intermediário da conversa com o linfócito B, e o próprio linfócito T0 ativa o macrófago. Então, Daniel, fica aquela conversa, bate-papo, né, mas dando um feedback positivo um para o outro. Um dando um feedback positivo para o outro, então ambos vão ficando cada vez mais fortes, vamos colocar assim. Então, o macrófago cada vez mais com um poder fagocitário maior, produzindo um monte de citocinas, né? Inclusive produzindo citocinas que vão aumentar lá na frente a diapedese, justamente para chegar mais leucócitos, né? Que são as células brancas, os glóbulos brancos do fluxo sanguíneo, para o local da batalha, se for uma infecção, um tecido que está infeccionado. A célula precisa saber qual é o tecido que está infeccionado. Então, você produz, por exemplo, quimiotoxinas, né? Quimiotoxinas não, desculpa, não é toxina. Quimiotático, né? Quimiostático. Então, são citocinas quimiostáticas que chamam outros leucócitos. Por exemplo, vamos chamar mais monócito. O monócito, por exemplo, que está no sangue, ele tem que chegar nesse tecido para ser diferenciado em macrófago. Como que ele chega lá? É do nada? Como que ele sabe que ele tem que ir para lá? Então, tem algumas citocinas que são produzidas durante essa guerra aí com o vírus, com a bactéria, que chamam esses monócitos, por exemplo. E eles conseguem passar, então, ali pelo endotélio, né? E passar pelo fluxo sanguíneo, até porque tem várias proteínas ali que são expressas que facilitam todo o processo. Ele consegue chegar nesse tecido lesionado, por exemplo, e se diferencia em macrófago para poder combater, para entrar literalmente na guerra, né? Então, o macrófago é esse elo. Ele está matando a bactéria e o macrófago, que é do sistema imunológico inato,
está chamando o sistema imunológico adaptativo. A guerra começa em horas, com o sistema imunológico inato, e o adaptativo leva algum tempo, 3 dias, 5 dias, 7 dias, para ficar fortão. E é por isso que você vê o sintoma de uma gripe, de um resfriado. Quando você está com o sintoma da gripe, você já sabe que a batalha já está acontecendo. Já está acontecendo há algum tempo. O seu sistema imunológico adaptativo leva um tempo maior. Principalmente quando você é exposto ao vírus pela primeira vez. Porque tem um detalhe aí que é interessante do sistema imunológico. O adaptativo. O linfócito B, quando está ativado, fortão, produzindo anticorpo, já fez a expansão clonal, quando aquela guerra acaba, cessa, parte dos linfócitos B, ou plasmócitos, que são os linfócitos B ativados, morrem. Apoptose ou necrose. Morrem na guerra. Mas boa parte é regenerado e fica, como a gente chama, de célula de memória. Célula de memória. Então, quando você é exposto pela segunda vez pela mesma bactéria, você já tem um pool agora, guardadinho lá de linfócito B ou de plasmócito, prontinho para jogar anticorpo nele, para jogar a tal da teia do Homem-Aranha, que eu tinha feito a analogia. Então já está pronto. Então a sua resposta agora é em 1 dia, 2 dias. Não vai levar 5 ou 7. É mais rápido, você já está adaptado, está preparado. Adquirido. Isso é interessante. Né? Você já está mais sensível àquilo. Tem até autores que colocam, né, o sistema imune adaptativo adquirido, né, como uma condição de fato, de você se expor a esses riscos. E a parte da vida humana, ela está intrinsecamente ligada à exposição. Muitos autores discutem o fato de que se você... Isso até a gente daqui a pouco vai fazer a ponte para a atividade física, mas se você não apresenta o risco para o corpo, o dano ao corpo, aquele dolo ao corpo, ele não tem como gerar respostas interessantes que poderiam remodelar, gerar uma plasticidade de organização para quando aquele mal tiver numa concentração significativa para você, ou quando você demandar de uma defesa maior diante daquele mal. Então, a exposição, ela faz parte da vida humana. E aí entra de fato... É um adversário que você não conhece, né? Então, você nunca foi exposto. Um adversário que você não conhece. Você vai lutar com alguém que, caramba, quem é esse cara? Olha o Covid aí. Olha esse vírus aí que apareceu a primeira vez. Exatamente. Isso o pai da imunologia, você deu pra gente, de maneira super resumida, você deu uma aula pra gente de imunologia que qualquer aluno que entra hoje na graduação, o primeiro contato que ele tem diante da imunologia, diante dessas frentes, é conhecer um pouco da história de como a imunologia ela foi avançando ao longo dos anos, inclusive de maneira bastante arbitrária ou até aleatória. Uma história que sempre se fala, eu me lembro da minha graduação que se falava, né? Era que o pai da imunologia moderna, o pai da imunologia geral, eu não vou lembrar o nome do maluco, acho que era Edward Jenner, posso estar enganado aqui, alguma coisa assim. Ele foi o pesquisador que inventou a vacina, desenvolveu o termo vacina, baseado nas vacas que se observavam diante do vírus da rubéola, que os camponeses que moravam próximo a essas vacas não morriam de rubéola, enquanto que a monarquia, a realeza, que não tinha contato, né, com esses animais, pegava rubéola e morria. E ele ficava muito curioso diante desse fato. Né? Cara intrigado, né? Por que isso acontecia, o que gerava, não sei o quê. E ele passou a entender que alguma coisa estava acontecendo no corpo daqueles camponeses que estavam diante do contato viral, diante daquela carga viral, que eles se adaptavam àquela condição de alguma maneira. E aí foi desenvolvida a vacina, né, com base na extração de parte da carga viral das vacas, né, e ela era incubada nos indivíduos para que eles pudessem suportar aí. Nascia aí um embrião da vacina, né, discussões sobre soro também e tudo mais. E disse muito que a gente só chegou até hoje nas condições de saúde que a gente está, muito por conta, evidentemente, das vacinas, dos soros, das condições melhoradas microbiológicas em meios hospitalares, em outros meios de cuidado, né, que nós temos, que eram muito precárias, né, especialmente no parto, né, a taxa de mortalidade infantil e mortalidade das mães era um absurdo. E também por conta da penicilina, né, da questão de você começar a suportar mais o próprio processo de dor e tudo mais. Esses 4 processos, essas 4 bases, aumentou demais a expectativa de vida das pessoas. Então, discutir imunologia e conhecer um pouco mais a imunologia, ela é muito... Vai com Deus. Ela é muito interessante. E eu acho muito legal, Thiago, você começar a apresentar esses conceitos, né, das células brancas participando desse processo,
tanto da parte inata quanto da parte adquirida, como você colocou. E como elas podem degranular mediadores de resposta a um agente invasor para que isso seja combatido e adaptado. Mas eu acho que vale a pena, não sei se vou furar aqui o bloqueio, você sabe que às vezes eu faço isso, né? Vou furar aqui o hall de tema que você está colocando. Mas às vezes as pessoas se perguntam por que é que nós repetimos tanto. Aí eu falo, os profissionais da área de saúde, que a obesidade ela é uma doença que afeta o sistema imune, que traz uma resposta inflamatória, ou porque existem outras doenças que fazem isso, porque até agora a gente ficou falando de bactérias, né? A gente falou de agentes invasores, de patógenos e tudo mais. Por que a atividade física pode programar uma resposta inflamatória, pode interferir na parte imune. Eu acho muito interessante a gente trazer a luz a esse debate, porque não é apenas a bactéria, não é apenas o micro-organismo, o vírus, ou qualquer outro micro-organismo que seja, que vai interferir nessas respostas do nosso sistema imunológico, né, inato e adaptativo. Outras condições que o nosso corpo ele for gerando, eles também vão instalar estímulos, geralmente bioquímicos, né, estímulos químicos, para a resposta imune. Um dos meus favoritos é a própria hipertrofia adipocitária, o aumento da célula adiposa, estimulando a produção de proteínas quimiotáxicas, como você falou, o Uber, né, que vai direcionar para onde o sistema imune vai parar. Então, proteínas de quimiotaxia, chamadas de MPC1, MCP1 em português, é uma coisa assim. São proteínas de quimiotaxia, um treco desse aí. Essas de macrófago. De macrófagos, exatamente. Essas proteínas, elas estimulam a chegada de macrófagos na célula adiposa, como a maior parte das células humanas, né, tem a capacidade de secretar os seus hormônios, de fazer as suas atividades. E essas células vão começar a fazer secreções de hormônios de qualidade mais inflamatória. Essas células vão começar a estimular um processo de resistência hormonal para outras células, como a célula muscular, que estava feliz, sorridente, super sensível à glicose. Putz, agora com a resistência à insulina, diante desse cenário, isso pode não acontecer. Resistência, aumento da corticosolemia, aumento da leptinemia. Então, existem outras situações que também interferem no sistema imune, né, Thiago? Não, com certeza. Isso aí, você até pegando esse gancho, Daniel, para mim é até uma live à parte. Porque o que você falou tem tudo a ver. Né? O mundo está cada vez mais obeso, a obesidade está aí. A gente sabe que o tecido adiposo realmente é uma célula que consegue, no seu meio intracelular, estocar 80%, 90% do seu volume, né, de célula de triacilglicerol, mas pasmem, né? Pasmem, né? Mesmo uma célula adiposa, que a grande função dela talvez seja realmente de estoque, ela tem um limite de estoque, aparentemente. Então ela vai ganhando volume, isso é hipertrofia celular, vai ganhando volume, mas chega uma hora que ela fala assim, opa, calma aí, dá um tempo. E ela começa literalmente, didaticamente falando aqui, a ficar estressada. É uma célula estressada, com tanto triacilglicerol dentro dela. Dentro desse estresse, ela ativa várias vias, né, de pró-inflamatórias. Talvez aí o principal via de sinalização interna é o NF-kappa-beta, e você acaba produzindo como estímulo final o TNF-alfa. E esse TNF-alfa, interleucina 6 também, dentre outras, começam a bagunçar todo o nosso mapa metabólico, chamando também, como você bem colocou, MCP1, que chama o monócito, que vai se diferenciar em macrófago, e o macrófago fica com perfil pró-inflamatório. É um macrófago que vira do mal lá dentro, né? Nessa célula toda hipertrofiada, estressada. E aí começa a ter uma interação também de feedback positivo entre adipócito e macrófago, adipócito e macrófago. Adipócitos eventualmente vão até necrosar, vão morrer, os macrófagos vão tentar fagocitar, fica até com uma característica morfológica de coroa, ele chama esse termo, né? Esqueci o nome agora, mas é um termo de... Fica ali como se fosse uma coroa mesmo de um rei, a estrutura. Enfim, aí começa a produzir um monte de adipocitocinas que vão desregulando todo o nosso mapa metabólico, realmente. Resistina também. Tem tudo a ver. Para a gente até numa outra live até aprofundar. Porque tem a ver com o exercício, que o músculo esquelético também vai produzir as miocitocinas com potencial anti-inflamatório. Exato. Adaptando-se, né? Tentando adaptar o sistema. O sistema e talvez até, Daniel, é uma interpretação que eu não sei se é o certa, mas eu gosto de comentar isso. Né? À medida que o indivíduo vai ficando obeso, e esse adipócito vai hipertrofiando e vai botando triacilglicerol lá no seu meio intracelular e tal, vai ganhando volume,
talvez seja até a primeira adaptação, olha que interessante, a primeira adaptação contra a lipotoxicidade. Ele tenta segurar a onda do teu organismo, tudo que está acontecendo, né, para evitar a lipotoxicidade que vai acontecer. Está acontecendo. Mas talvez seja até a primeira linha de defesa, ele ganhar volume. Exato. É uma defesa à tentativa de gerar um set point corporal que a gente consegue subverter constantemente, né? Naturalmente, uma pessoa que tem bons hábitos dietéticos, um bom estilo de vida, nesse aumento do armazenamento de triglicerídeos no tecido adiposo, o que naturalmente aconteceria é que ela começaria a ficar mais sensível ao aumento da produção de leptina, se ela não tivesse essa resistência hormonal, se ela não tiver essa resistência hormonal. Então, ela vai começar a produzir mais leptina para que o adipócito ele consiga atrofiar novamente e manter o camarada dentro da composição corporal que ele estava. Então, é um maluco que vai para uma churrascaria, ele tem hábitos alimentares adequados, chega lá, come pra caramba, ele tem uma percepção muito boa de saciedade, a partir do grande volume energético, proteico, que seja, que ele fez lá naquele ambiente. Então, é uma tentativa de dizer, como você falou, opa, calma aí, olha só, já aumentamos de tamanho, já tem bastante triglicerídeo aqui. Então a gente quer voltar ao normal. A gente quer atrofiar de novo. Então o que a gente vai fazer como você ainda é uma pessoa que não tem resistência metabólica? A gente vai estimular o processo lipolítico. Primeiro a gente vai te dar saciedade, para você ficar um bom tempo sem se alimentar. Vamos estimular o processo lipolítico, que daqui a pouco você vai degradar esses triglicerídeos em ácidos graxos, glicerol. A gente brinca aqui com esse glicerol, tem várias finalidades aí, vai fazer gliconeogênese, vai fazer outra coisa. Pega esses ácidos graxos e a gente dá uma queimada neles. Dentro daquilo que você apresentar para a gente também para queimar, né? Você ficar parado em casa coçando a bunda, a gente não vai queimar tanto. E aí entra no aspecto de que isso é uma tentativa de proteção desse set point, porque se ele começa a se estressar, e é um estresse, eu também costumo conversar muito isso com os próprios pacientes, né? Os alunos também geram essa discussão. A gente imagina que o estresse ele é muito destinado a pequenas situações, como o estresse psicológico, né? Fala-se muito do estresse metabólico, mas diversas condições da nossa vida estressam o nosso corpo. Você citou uma delas. Então, a célula adiposa se hipertrofiando, ela não gera muito conforto diante daquilo. O corpo ele tem um armazenamento diante das suas demandas. Ter mais do que aquilo, em algum momento, vai gerar essa resposta. E aí, é claro, muitas estratégias anti-inflamatórias devem ser colocadas em prática pela atuação do nutricionista. Mas, além da dieta, e acho que a gente pode também falar sobre isso, a atividade física ela interfere na atividade imune, no sistema imune. E aí é claro que tem diferentes tipos de atividade física, diferentes tipos de nível de intensidade, duração, condicionamento físico, todos os fatores relacionados. Mas, quer queira ou quer não queira, independentemente do nível de atividade física do indivíduo, o sistema imune ele vai ser afetado pelo treinamento. Não tem como isso não acontecer. Até porque o microdano muscular inerente à atividade física ele vai aparecer para aquele indivíduo. Se é um indivíduo destreinado, ele vai reconhecer aquele processo inicialmente de uma forma muito diferente do indivíduo treinado. E tem até um autor que eu gosto muito, você deve conhecer ele, que é o Júlio Tirapegui. Ele tem livros de avaliação nutricional adaptados à parte mais clínica, né? Ele também discute um pouco do estresse oxidativo, que ele mostra que esse microdano muscular que acontece durante a atividade física, ele não acontece somente por conta do processo mecânico da contração do relaxamento do sarcômero das proteínas sarcoméricas. Isso acontece, beleza, maneiro, você vai gerar aquele microdano pelo movimento mecânico dessas proteínas, pelo motor molecular dessas proteínas, mas a presença, como você citou, de espécies ativas de oxigênio, principalmente, nitrogênio também, vão gerar um dano oxidativo à fibra muscular. A presença também de hormônios catabolizantes que aumentem o catabolismo proteico muscular e para aumento da aminoacidemia também vão gerar um microdano ao músculo. Então são 3 fatores ao mesmo tempo, concomitantes, que vão gerar um microdano ao músculo, e esse microdano ele não vai passar ileso. A membrana plasmática, quando ela começa, não só a membrana plasmática, né, o conteúdo do músculo, quando ele começar a ser afetado, da fibra muscular, a gente vai liberar aqueles hormônios eicosanoides, especialmente aí prostaglandinos, que vão sinalizar uma quimiotaxia para aquela região, e aí, dependendo da magnitude do dano que o maluco sofreu, você pode recuperar aquele dano num certo espaço de tempo, ou o cara vai ter que se prolongar, se houve um macrodano. Então, o sistema imune ele responde a várias condições. A gente falou aqui da dieta para hipertrofia adipositária, e agora a gente está falando da atividade física, que ele também responde ao microdano muscular da atividade física. E que isso tem que ser levado em consideração. E aí, para finalizar e fazer um gancho,
O que eu vejo muito hoje, Thiago, é o seguinte, muito mesmo, cara. É um pacote, é um pack de pessoas que querem rapidamente gerar respostas em função da dieta e do treinamento, aonde elas vão para a academia treinar pesadamente ou ter um gasto energético alto, buscam informações de como ter um gasto energético alto, se vai ser de longa duração, curta duração, alta intensidade ou baixa intensidade. Elas buscam essas informações, elas querem chegar no treino e morrer, pô, ter dor, aquela coisa toda. E elas querem ter o mínimo de ingestão dietética possível. Então, é uma combinação onde existe uma restrição energética e a principal, a gente sabe disso, que a principal restrição energética que as pessoas têm optado hoje é a restrição glicídica. Então, há uma redução significativa do consumo de carboidratos, há uma redução significativa no consumo de energia, há um aumento no consumo proteico. Então, você está tendo aí uma combinação dietética que desfavorece a todo esse cenário que a gente está falando. Você tem uma atividade física bastante extenuante. E aí o que acontece com muitas pessoas? Elas podem começar a ter déficits imunes, podem se lesionar, e elas, engraçado isso, né? E elas pegam aquele período de 10, 15, 20 dias ou um mês que elas caem matando para ter resultado, e muitas dessas pessoas elas se afastam do treinamento por diversas razões, como as lesões ou problemas imunes, passam mal, e caceta 4, e elas ficam traumatizadas com todo esse processo. Cara, eu vejo muito isso. Então, o que é ver? Porra, dieta não é para mim, treino não é para mim. Mas o cara ele se colocou numa condição extrema, num afã tão grande, num exagero tão grande, levando os conceitos de nutrição e treinamento a um extremo, aonde ele pode realmente se traumatizar em cima disso. Eu vou pegar esse teu gancho aí que você falou a palavra exagero, né? Você usou essa palavra agora, exagero. Eu vou pegar esse gancho. Porque tem na literatura, até dos livros também do Tirapengui e vários outros, né, a questão daquela curva clássica em J. Então, para quem não conhece, para quem está assistindo aqui, tentar desenhar aqui, imagina uma curva em J. Começa aqui, o J, ó, ele desce, depois ele sobe e fica lá, a perna lá em cima. O que quer dizer isso? Às vezes uma curva até maior e às vezes até quase um U. Tem autor que bota quase um U e tem autor que faz um J de fato. Então, o que seria isso, gente? Esse seria uma curva relacionando o exercício físico e o sistema imunológico. A sua avó sempre falou o seguinte, cara, faz atividade física, que é bom para o sistema imunológico. Será que isso é um mito, é uma verdade? Então, assim, aparentemente, o que tem aí na literatura, quando você pensa no exercício feito regularmente, de forma crônica, e aquele, entre aspas, aí, exercício moderado, com descanso adequado, e claro, com nutrição também adequada, mas em geral nesses trabalhos não entra a questão da nutrição, são estudos mais até talvez epidemiológicos, enfim, você vê que realmente o exercício moderado protege, ou seja, você fica com um sistema imunológico mais forte, protege de você contra um vírus, contra uma gripe, uma rouquidão, uma febre, um resfriado. Não que você não vá ter porque é multifatorial, mas te protege nas mesmas condições quando você olha os extremos. Olha a curva em J, os extremos aqui e lá na outra ponta. O que são os extremos, Thiago? O extremo é o cara sedentário, de um lado da ponta, sedentário, não faz nada, então não está ativando, vamos dizer assim, o sistema imunológico dele. E na outra ponta é o cara que está exagerando muito. Pode pensar, por exemplo, no atleta profissional ou amador, que seja. Pode ser uma única sessão de treino, ou uma única prova, uma única competição que seja muito extenuante. Se você quiser somar aí também, você pode somar as viagens dos atletas atualmente, tal do jet lag, o fuso horário que está doido para todo mundo, nessas viagens imensas. Uma má nutrição, o cidadão não come, não se alimenta com micronutrientes, com compostos bioativos. E, óbvio, também tem que falar dos macronutrientes e hidratação também, né? Então, micronutrientes, a gente vai poder falar, não sei se nessa live, para quem perdeu o início, talvez a gente faça 2 lives para poder aprofundar. Vitamina D, zinco, selênio, ômega 3, que é mais aí? A questão da hidratação, glutamina, coisas para discutir. Não estou falando que são certo ou errado, se tem evidência ou não, tá? Mas temas que normalmente estão por aí. O próprio carboidrato, a falta do carboidrato. Eu acho maneira de falar dos antioxidantes, porque existe também muito movimento do consumo, assim, a esmo de vitamina C, vitamina E, né? Então, assim, retornando, eu comecei a live falando do sistema imunológico, conceitos básicos. Seja o sistema imunológico inato ou adaptativo.
E aí vocês já tiveram alguma noção como é complexo, muito mais complexo do que eu poderia ter falado aqui. Então, você identificar um único nutriente que possa estar interferindo ali, botar tudo na conta desse nutriente, claro, é difícil, porque tem várias e várias interações. É seta para tudo que é lado nesse mapa metabólico. Então, muito provavelmente, não vai ter um candidato que responda por tudo, como a gente vai poder discutir daqui a pouco a glutamina. Às vezes, levanta a bandeira desse único nutriente, olha, ela vai resolver o teu problema. Provavelmente não vai ser. Só mais voltando aqui a questão do exercício físico, gente. Então, como a gente estava falando, esse exercício físico longo, intenso, extenuante, seja para uma única sessão ou várias sessões na sequência, pode sim dar uma imunodepressão, que é transitória. Então, normalmente, é a tal da URTI, que vem do inglês, chama sigla em inglês, URTI, que é uma infecção no trato respiratório superior. Essa que todo mundo pega, eu pego, o Daniel pega, você que está aqui nos escutando pega, é o resfriado, a dor de garganta. Todo mundo pega, uma vez, 2 vezes no ano. Tem até vacina aí para tentar, né, dar uma diminuída, mas a gente vai pegar. E esse gráfico diz que quem faz esse exercício muito extenuante, seja na sessão ou no treinamento todo dia, junto com as variações hormonais, jet lag, falta de sono e por aí vai, a chance é bem maior. Aí cabe a gente discutir, né, o porquê que ficou imunodeprimido. É um ponto de interrogação. Por que as pessoas estão ficando imunodeprimidas nessas condições? E aí, acredito eu, que o número 1 de evidência, Daniel já deu uma pincelada ali, nessas condições de treino extenuante, longo e intenso, é a sigla também, RED-S. RED-S, de trás para frente, é a deficiência energética relativa no esporte. Deficiência energética relativa no esporte. Traduzindo, a pessoa não vem comendo o suficiente. Estou falando de caloria, de macronutrientes. E nessas condições, quem sabe, o carboidrato realmente, dos 3 macronutrientes, seja o principal, que ele está comendo pouco. E aí, tem algumas possibilidades. Qual é a relação disso, né? Então, tem até o Comitê Olímpico Internacional 2018 sai uma publicação específica sobre RED-S e pessoas, atletas que estão nesse risco, né? Por exemplo, a bailarina, o ginasta, que estão comendo pouco, o ultramaratonista, o atleta de longa duração. Todo mundo está no risco e vai ter impacto na performance e na saúde, mas na performance que é o foco aqui. Então, quando ele começa a perder uma sessão de treino, Daniel, 2 sessões de treino, ao longo desse microciclo ou mesociclo da periodização, 3, 4, 5 sessões de treino, aí perde uma competição porque estava resfriado, estava com febre, não conseguiu. Então, tem na literatura, no Rio de Janeiro, 2016, na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, o artigo mostra, o autor, 45% dos atletas, Daniel, 45%, a metade dos atletas aqui no Rio 2016 tiveram a URTI. Incrível, infecção, né? No trato respiratório superior. Metade dos atletas, 25%, 1/4, cada 4 atletas, 1 pegou o quê? Infecção no trato gastrointestinal, ou problemas no trato gastrointestinal. Então você bota aí no pacote, em termos de performance para o atleta, o que tem na literatura, o que tira ele da competição, ou que tira ele da possibilidade do pódio. Número 1, lesão. Número 2, infecção no trato respiratório superior. Número 3, problemas no trato gastrointestinal. Então é isso que a gente tem que pensar e cuidar, e principalmente na recuperação. Sabe por quê? Ele pode até estar muito bem nutrido, e a gente espera que ele chegue bem nutrido na prova, na competição. A gente espera isso. Mas se a competição, novamente, galera, for intensa o suficiente, ou um tênis aí, um grande slam, 2 semanas jogando, dia sim, dia não, 3, 4 horas de jogo, ele pode chegar muito bem nutrido no dia 0. Mas é complicado ele se manter. É muito agressivo. Muito. Então, a recuperação parece ser um dos pontos-chave mais importantes quando você pensa em nutrição esportiva. Não é só o pré-exercício ou durante, a recuperação do atleta. E essa recuperação não é só o pós-exercício, é todo o planejamento, recuperação, inclusive sono, descanso, que é importante. Claro. Então, a gente tem que pensar nisso, estratégias para recuperar esse atleta o quanto antes, porque o estresse ali foi grande. E aí, não sei, Daniel, temos 45 minutos de live.
A gente poderia pegar, talvez, a glutamina, acho que é o mais falado inicialmente, um antioxidante, talvez. Fica à vontade aí. Porque, às vezes, é elencado. Seus alunos perguntam, seus clientes perguntam, mas vem cá, estou tomando glutamina, estou fazendo minha aula de spinning, musculação, ou que seja um atleta de alto nível. Qual é a evidência para isso? Eu acho, antes até de trazer esse ponto, vou usar. Tem duas perguntas aqui, duas colocações aqui, estou lendo os colegas trazendo contribuições, né? Tem uma da Cris Lima e tem uma da Virgínia, que elas falaram situações que a gente pode até responder de maneira bem objetiva. Então, da Cris, por exemplo, que ela falou que ela retornou depois de um mês para treinar, sofreu muito em função do treinamento que ela executou, da recuperação, as dores musculares que ela está sentindo. Se isso tem a ver com o consumo de micronutrientes. Pode ter a ver, mas é muito difícil, porque o que é mais provável é que você esteja agora se adaptando ao dano muscular associado à carga que você pegou, que você ficou muito tempo sem treinar, e todos esses processos que nós falamos. Se fossem micronutrientes, o que eu acho difícil, você poderia manifestar, você poderia emergir outros sinais, inclusive durante o treinamento. Se fossem, por exemplo, elementos traços, você poderia ter condições espasmódicas associadas ao treinamento, ou até fora do treinamento. Né, eventualmente câimbras e tal, que também tem a ver com condicionamento físico. Cloreto, potássio, sódio, magnésio. Então, acho difícil. Eu acho que pode ter mais a ver, viu, Cris? Eu acho que pode ter mais a ver até com o processo físico mesmo do teu treinamento. E não necessariamente algum tipo de restrição que você possa fazer. Claro, tudo que eu estou falando aqui é muito pequeno, né? Depende de uma avaliação mais profunda para a gente entender a tua fala. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Dor muscular tardia, né? Dor muscular. DMTI. Tardia. DMTI, clássico. Que faz parte, né? Que vai, inclusive, adaptá-la. Tem uma outra fala agora dela. Pronto, da Virgínia, que teve o Covid, que ela falou de fibromialgia também, então tem a ver com o processo imune, né? Interferindo na capacidade dela também de acelerar respostas para a síntese proteica muscular pós-treino. Vou usar esse gancho para falar da glutamina, inclusive, que você mencionou, Thiago. Essa síntese proteica muscular induzida pelo treinamento, ela não acontece como muitas pessoas imaginam, né? Em 3 horas. É a janela de oportunidade. Toma whey protein em 40 minutos, sei lá quanto tempo e acabou. Eu costumo até conversar muito com as pessoas que treinam, que eu atendo, que é o seguinte, essas pessoas, elas estão em constante período de recuperação. Elas estão em constante período de pós-treino, porque elas não param de treinar no intervalo superior a 72 horas, a 96 horas. Elas estão sempre treinando. O que elas mudam são os grupamentos, ou as cargas, o volume e outros aspectos relacionados ao treinamento. Mas elas estão sempre se recuperando de alguma sessão de treinamento. Alguns autores, o Joe Kendrup é um cara que discute muito isso, o Wesker Joe Kendrup, a maior parte de vocês que estão ouvindo a gente conhece, ele discute muito que tem 4 grandes bases nutricionais que elas precisam ser consideradas para boa recuperação nutricional esportiva, né? Recuperação nutricional esportiva plena. Você tem que levar em consideração a parte energética, então reestocar os seus estoques, né? Reestocar os seus armazéns energéticos, como glicogênio, né? E não apenas o glicogênio muscular, ele é importante para a performance de alta intensidade, mas outros estoques que vão ser utilizados. Vou abrir um gancho aqui. Tem militar, tem pessoas que fazem treinamentos muito intensos, ultramaratonistas, que estão tomando porrada de rabdomiólise. Ou até pessoas que fazem uso de anabolizantes e esteroides androgênicos, que não estão bem orientados nesse sentido, que estão tomando porrada de rabdomiólise, tamanho gasto energético que elas sofrem diante desses cenários, o estímulo ao gasto energético, e isso não é acompanhado por uma boa ingestão alimentar. Então, o dano muscular ele é tão avançado, a hipermioglobinemia ela é tão grande que o dano renal vai rolar, meu irmão, e vai ter problema, e vai acontecer. Mas aí pegando, só seguindo com as outras 3 bases, né? Existe a recuperação hidroeletrolítica, existe a recuperação do dano proteico muscular, e aí entra o turnover proteico, a melhor forma de consumir proteínas, aminoácidos ao longo do dia e tudo mais. E existe a recuperação antioxidante. E aí, usando esse gancho... Vou pegar o gancho aqui rapidinho, Daniel. Deixa eu pegar o gancho aqui rapidinho, jogo rápido. Você falou do Wesker Joe Kendrup, né? Então, para uma recuperação rápida, aguda, rápida, entre 2 sessões de treino, por exemplo, no mesmo dia, ele fala, acho que de 3 ou 4 R's. São os R's. Primeiro R é o refuel. Precisa botar combustível, refuel, R. Segundo R é de reidratação. Reidratação. Tem que botar fluido, tem que botar água. Tem o R que é o rest, que é o descanso.
E tem o outro R que tem a ver com carboidrato, que é o glicogênio. Não lembro de onde que vem agora esse outro R, mas é o carboidrato. Refeeding. Acho que é refeeding, se eu não estiver enganado. Refeeding, pode ser. É caloria, é carboidrato, é água e descanso. Olha que ele nem bota proteína aí. Entre a recuperação da sessão A para B, curto espaço de tempo, pensando em performance, na segunda sessão. A proteína é até menos importante. A Louise Burke, ela até apresenta alguns cenários onde você, fazendo uma ingestão nutricional, num determinado espaço de tempo, você acelera essas recuperações. Mas essas orientações, elas são muito mal vistas por nutricionistas. Eu vou te dizer por quê. Porque todas elas, de fato, acabam retardando o processo de emagrecimento dos pacientes. Então, existe uma luta no sentido de que, pô, calma aí, eu não estou atendendo um atleta de alto rendimento, então não preciso recuperar o glicogênio muscular, o glicogênio hepático dele. Mas nem sempre é por aí. Você pode oferecer doses menores. Então, quais são as estratégias que ela apresenta? Né? Você pode oferecer valores de 1,2 grama de carboidrato por quilo de peso em até 2 horas após a atividade física. Isso é carboidrato pra cacete. Então, para um cara que pesa 70 quilos como eu, cara, comer 84 gramas de carboidrato no intervalo de até 2 horas após o treino é difícil, não é fácil. E aí ela apresenta uma outra estratégia que eu uso muito e que ela não impede emagrecimento de ninguém. O que ela vai fazer, claro, ela vai servir como barreira para um aumento da oxidação de gorduras pós-treino, mas você não precisa contar só com isso para emagrecer uma pessoa. Existem várias outras possibilidades. Então, essa outra condição que ela apresenta é que se você pode oferecer valores menores de carboidrato, de 0,4 até mais ou menos 1,1 grama de carboidrato por quilo de peso, em até 2 horas, contanto que você ofereça também 20 gramas de proteína de alto valor biológico. Você otimizaria a presença desses carboidratos para uma boa recuperação. Muito se discute a resposta da glutaminólise e da hipoglutaminemia induzida por uma diminuição na ingestão de macronutrientes, principalmente na ingestão de carboidratos. Existe um autor chamado de Ganser, eu esqueci o primeiro nome dele, eu até peço desculpas para vocês, quem quiser o trabalho dele eu passo. Ele apresenta que Você ainda está aí, Thiago? Ah, tá aí. Tinha ficado preto. Você que falhou. Para mim falhou, pelo menos. Agora tá de boa? Tá indo. Tá indo. Então, a tua voz está. Ele mostra que há um decréscimo na população de glutamina no sangue. E aí, para quem está ouvindo a gente, achando que a glutamina é um negócio... A glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, o teu corpo sabe fazer isso. Você não é obrigado a consumir ele na dieta. A glutamina é um aminoácido estupidamente abundante no plasma sanguíneo. Se você tem uma dieta normal, se você, de novo, está dentro de condições normais, né, eutróficas, digamos assim. Então, ele não é um alienígena para o corpo que você precisa necessariamente contar com um pote de suplemento para ter ele no teu corpo. Você vai ter. A glutamina ela é amada por muitas células do nosso corpo porque ela tem diversas funções. A glutamina, por exemplo, sempre gerando a sua glutaminólise para liberar amônia e virar glutamato, né? Sempre um processo que gera meio que nessa cascata. A glutamina ela pode, por exemplo, ser precursora de intermediários do ciclo de Krebs, participando de transaminação. A glutamina ela pode servir como precursor da formação de ácido gama-aminobutírico, que vai ter interferência na produção de neurotransmissores. A glutamina ela pode ter interferência no nosso sistema imune a partir, por exemplo, da nossa população de micro-organismos, que infelizmente não vai dar tempo da gente falar hoje, mas, cara, é um outro assunto voltado à parte imune do nosso sistema humano. O nosso trato gastrointestinal que o Thiago citou, especialmente na porção intestinal, nós convivemos com bactérias que nos protegem de ataques de micro-organismos. Então, para cada célula humana que você tem no teu corpo, você tem 10 células de micro-organismos que geralmente te ajudam. Né? Nós temos trilhões de bactérias vivendo no nosso corpo que nos ajudam. E muitas delas usam a glutamina como fonte dietética. Os próprios enterócitos, eles usam a glutamina também como uma fonte energética importante. Então, existem situações que levam à glutaminólise? Porra, existem. O gasto energético significativo, doenças que geram gasto energético significativo, o estresse corporal como um todo podem gerar glutaminólise? Podem, porque a glutamina pode ser utilizada dentro da aminoacidemia, né, os aminoácidos presentes no sangue, ela pode ser utilizada como uma fonte energética. Quem viu a live de semana passada viu que o nosso corpo não dá preferência na atividade física ou até fora dela, não dá preferência de utilizar proteínas e aminoácidos como fonte bioenergética, né, Tiago? A gente chegou a mencionar isso. Não é preferência.
Mas o teu corpo ele vai dar um jeito de pegar diante de alguns cenários. Ele vai pegar diante de algumas condições. E aí o que acontece? Nós podemos sofrer sim uma glutaminólise, mas para que ela ocorra, algumas condições mais extremistas ou mais agradáveis têm que acontecer. Muitas pessoas não se colocam diante dessa condição. Ainda não falei da função antioxidante também da glutamina. Né? Muitas pessoas não se colocam diante dessa condição e buscam na glutamina uma fonte, um santo grau, um salvador para melhora do seu sistema imune, mas o estímulo ao déficit imune ele permanece para essas pessoas e a glutamina não vai servir. Por exemplo, pessoas que fazem dietas low carb, elas não necessariamente vão usufruir da melhora do seu sistema imune fazendo suplementação de glutamina em todas as vezes. Porque talvez esse seja mais um fator que desencadeie o déficit imune delas. E não necessariamente a redução da glutamina no sangue vai obrigatoriamente diminuir a imunidade, vai ter um impacto. Mas, como o Thiago mencionou, a imunidade ela é inespecífica. Né? O ajuste do nosso sistema imune ele é inespecífico. Existem vários fatores que podem colaborar nesse sentido. Então, muitos... Daniel, a gente vai ter que... desculpa te cortar. A gente vai ter que fazer uma outra live só falando só dos suplementos, sistema imune e exercício. Com a glutamina, se a gente for ver a questão dos principais posicionamentos atuais hoje, pensando em efeito agudo ou pós-exercício para recuperar aquele sistema imunológico, ou seja, Comitê Olímpico Internacional 2018, Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva em 2018, e aí você tem o Instituto Australiano do Esporte em 2020, e o Colégio Americano em 2016, que é o mais atual em relação a isso, nenhum deles vai botar nível de evidência alto para a suplementação de glutamina, ainda mais com 5 gramas, que eu não sei de onde que saiu os 5 gramas que está aí na cabeça de todo mundo. Isso é uma quantidade muito pequena, ela não vai funcionar isoladamente, ou até fazendo parte do pacote, não tem evidência que ela, de fato, melhore um sistema imunológico. Não tem. Talvez tenha para o trato gastrointestinal. Isso é uma outra história, na disbiose e tal. Mas ali como efeito agudo, melhorando o sistema imunológico, por mais que a concentração plasmática dela diminua em alguns exercícios, em alguns modelos de exercício, né, que você já viu aí pela literatura, mesmo suplementando a glutamina, e não é a glutamina sozinha, aminoácido, tem que ser como dipeptídeo, normalmente ligado a uma alanina, que tem uma biodisponibilidade muito maior. Glutamina sozinha nem chega no sangue, fica toda lá no enterócito, é um grande cumilão de glutamina. Células que proliferam rápido, consomem glutamina rápido, como é o caso do enterócito ou uma célula tumoral, por exemplo. Então, assim, por mais que você normalize a concentração de glutamina plasmática, isso não tem relação direta com a melhora do sistema imunológico. Né? Então, assim, é uma falácia, tá? Glutamina para sistema imunológico, ainda mais para quem está fazendo 1 hora de aula de spinning e está achando que o sistema imunológico está caindo muito. Isso aqui eu estou falando de brincadeira, mas mesmo para o atleta de alto nível que tem uma situação real de imunodepressão, a glutamina não vai resolver. Tem outras coisas com mais evidência, mais importante, como ajustar macro na dieta, não pode ter o RED-S, deficiência energética relativa, no esporte. Outros micronutrientes, a gente pode falar numa outra live, tem mais evidência, como até a própria vitamina D, C, zinco, tem outras coisas. Até o probiótico, médio e longo prazo, de forma crônica usada, né, lá para o trato gastrointestinal, que vai ter uma relação direta com o organismo como um todo. Então, eu acho que tem outras estratégias até mais evidenciadas na literatura do que a própria glutamina isolada, que é muito falada e está aí na loja para qualquer um comprar. Cabe até um alerta em cima do que você está falando, que é o seguinte, que tem pessoas que era o que eu estava querendo trazer, porque os artigos eles mostram isso, os artigos pelo menos de revisão, que buscam diferentes tipos de estímulos à glutaminólise, eles mostram que você não tem necessariamente essa resposta melhorada. Até outros trabalhos em clínica também, com diversas doenças. Mas o meu ponto é o seguinte, tem pessoas que apostam tanto nisso que elas fazem ingestão de glutamina e deixam de fazer ingestão regular dos outros nutrientes, não observam melhorias, é claro, e aí elas acabam chegando nos consultórios sem entender, porque depositam nesse imaginário de que ela é um nutriente para a imunidade, porque é a venda do produto. Vou dar um outro exemplo, a suplementação de L-arginina, ou até da ornitina, principalmente da arginina. Cara, a arginina faz coisa pra cacete, você, como bom bioquímico que é, você vai até passar melhor do que eu, mas ela faz 500 coisas, ela tem participação na síntese de testosterona, tem participação na síntese de creatina, tem participação no ciclo da ureia. Porra, a arginina faz coisa pra caceta. Tem pessoas que até hoje acreditam que a suplementação isolada de arginina é a responsável pelo aumento da hemodilatação por produção de óxido nítrico e pronto. A gente não vê isso na literatura, a gente vê isso na prática também.
Então não é porque um aminoácido tem uma determinada função importante que ele vai ter essa atribuição isolada. Pode falar. Tem que trazer isso à luz. A gente tem que trazer isso à luz. Então não é porque ele tem aquela função que se você consome ele vai ter aquela função e pronto. Não, como a gente estava conversando, os enterócitos eles ingerem muito esse aminoácido. Eles usam muito. Então talvez você não tenha disponibilidade para fazer coisas que você gostaria a partir dele. Talvez que é melhor você resolver o problema que está gerando buraco no teu corpo do que você ficar botando água. Né? Nem sempre você vai ficar botando água num balde que está furado, é melhor resolver o furo. Eu penso muito na glutamina nesse sentido. Eu acho, sim, que existem maneiras prescricionais de se fazer. Eu não me lembro se é o Jornal Britânico de Medicina Esportiva, o BJSM, o seu próprio colégio americano, que ele fala em 0,1 grama de glutamina por quilo de massa corporal por dia, em condições de glutaminólise, junto com os outros ajustes nutricionais, como os ajustes energéticos que você falou, diante de alguns cenários. Você pega o ultramaratonista, que durante os eventos de esporte você não consegue resolver para ele, você pode associar isso a um consumo de carboidrato no carbogel para o cara. Você pode tentar fazer essa brincadeira. Ou pessoas que têm disbiose, eventualmente você pode fazer esse tipo de situação. A gente tem, por exemplo, a suplementação de glutamina na fase aguda de doença de Crohn ou doença de retocolite ulcerativa inespecífica. Então existem algumas condições, mas elas são muito específicas, para não falar agora das específicas, e que elas precisam ser avaliadas e estudadas. Você pode, inclusive, fazer as avaliações bioquímicas para entender esse processo. Sim. Então, que não é o cenário do atleta, né, que está inteiro, não tem nenhuma doença dessa e só está pensando no sistema imune. E nem tem do aplicação marombeiro, mas não é essa. E nem do marombeiro. Porque o marombeiro ele tem a mania de já comprar uma glutamina, eu estou, claro, generalizando, porque eu recebo assim no consultório, porque eu já peguei a glutamina, o cara pega um blend imaginando que... E não é o cenário dessa galera, não é o que eles vão enfrentar. Não, com certeza. Bom, gente, eu infelizmente eu vou ter que fechar aqui, mas fica o convite já para a próxima, tá? Tem muita coisa para discutir, sim. Agradeço o Daniel novamente, todo mundo que esteve aqui. E quem quiser mandar as perguntas, Thiago, a gente não conseguiu responder, pode mandar para a gente no DM que a gente responde, né? Não, com certeza, com certeza. Tá? Então, eu vou agradecer de novo, Daniel, a participação, agradecer a presença de todo mundo. A gente vai marcar numa próxima semana, quem sabe, já na próxima semana, para dar continuidade a esse tema. Bora. Porque tem muita coisa para discutir. Eu sabia que não ia dar tempo. Uma hora não dá para falar muito. Né? Ainda mais com duas pessoas aqui que gostam de falar. Então, fica complicado. Mas foi muito bom. É assim mesmo. Eu já fui expulso da sala. Você está vendo que já mudou. Já estou fora da sala. Estou sentindo. É isso. Então, até a próxima. Obrigadão, Daniel. Obrigado, galera. Obrigado, Thiago. Obrigado, galera. Quem quiser mandar as dúvidas... Vai ficar gravado lá no feed. Valeu, gente. Um beijo. Um abraço. Beijo e abraço.